Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Agora estamos falando aqui de redução de sistemas, né? Vamos começar aqui. Aqui o começo é o básico que vocês já viram, né? Numerador entre colchetes. Aqui a gente está usando o conv, né? Não estamos usando o poly, igual a gente está fazendo. Criando a função G1, G2, G3, H1, G4. E aqui a gente tem ó, o comando série. Então vamos rodar até aqui, só para a gente ir vendo passo a passo. F9. E aqui a gente tem o série entre o G2 e o G3. Primeiro, a gente vai... Vou executar isso aqui também. F9. E vamos lá. Vamos CLC. G2. G3. G3 é um pouco mais complexo. E o G4. Olha se vocês conseguem ver aqui. Ó, 2. Aqui é menos 0,25, menos 0,125, menos 0,225. Isso aqui, claramente, é o dobro, né? 0,1087 é o dobro desse 0,05437. Então, ou seja, série multiplicou. Multiplicou uma com a outra. Série multiplica. O feedback, a operação do feedback já é um pouquinho mais complexa. Tá? O feedback não é tão simples, então para você que não é da área de controle, ele faz uma realimentação. Vamos lá, vamos dar um Google aqui. Feedback. MATLAB. Aí você já vê como que é o comando. É um momento, eu fiquei sem internet no instante de gravação do vídeo e agora voltou. Vamos lá para o feedback. Olha só. Então o feedback tem toda uma matemática envolvida, mas a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Está dizendo que é uma realimentação negativa. Então você olhando não é tão intuitivo para você entender, né? O feedback entre o G4, então vamos ver quem que é G4, H1, o H1 é apenas o menos S, tá? Vai fazer uma realimentação, então vai mudar muita coisa, G4, e olha quem que é o G5. Então é até um pouco difícil, olha só. Você vê que o numerador permanece igual, o denominador está muito parecido até aqui, só que aqui, olha, aqui já muda. 3,207, 3,407. Então já mudou, né? Aqui, ó, menos 0, então, ou seja, tem uma matemática envolvida, mas ele faz essa realimentação. Realimentação em malha fechada, tá? Esse aqui é um conceito bastante interessante em controle. Vamos ver se tem um exemplo um pouco mais simples aqui. Também não. Esses exemplos aqui são um pouquinho mais complexos para entender. Mas enfim, é a realimentação, é o feedback. Como o próprio nome já sugere, né? Feedback e realimentação. Então aqui, né, um exemplo, né, olha só, ganho de arfagem, deixa eu só corrigir aqui, né? Um exemplo em relacionado à aviação. Aqui novamente tem ó, o GE, que é o série entre o G1 e o G5. Então vocês já vão ver que é um sistema um pouquinho mais complexo. Eu vou executar o código todo, que aí fica mais fácil. Está rodando ele tudo. Né? O GE também é uma série, ou seja, teve uma realimentação, teve uma série entre os dois, uma realimentação, agora tem uma série, e agora novamente ele fala que o T é uma realimentação entre o GE e o G1. Então, o que eu posso dizer para vocês? Tem esse sisteminha aqui, e por fora tem mais um outro loop, ou seja, fez uma realimentação aqui, multiplicou em série, e ainda tem mais um outro loop para uma segunda realimentação. É um sisteminha mais complexo aí, mais parecido com a vida real. Aqui mandou apagar as variáveis aqui da seção 1, né? E cria. Então, o que vocês precisam ter em mente aqui? O série e o comando asterisco aqui, multiplicação, vai dar no mesmo, tá? Ele faz a mesma coisa, eles são. Então a gente, certamente na próxima aula vai ter, que é o paralelo, ou seja, paralelo soma. Então, se está em paralelo, soma, se está em série, multiplica. Matematicamente falando, não é uma multiplicação. A gente está no domínio da frequência, quando eu falei lá do comando conv, então está convoluindo, fazendo um sinal passar dentro do outro. É convolução e não multiplicação. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Deixa eu só fazer aqui. É que o T já fez isso. Vou dar um exemplo aqui. Do MinRio. Vou apagar aqui tudo.
Vou colocar isso aqui num G e daí em G. Esse aqui eu acho que nem precisa do min-real, porque não vai mudar nada. Deixa eu pensar. Não vai mudar em nada. Tá, vou só pegar eles emprestados aqui rapidinho. Eu vou colocar um 2 aqui. Vou colocar um 2 aqui. Vocês já vão entender por quê. Estou falando que não vai mudar em nada, porque esse primeiro termo aqui não vai ter nada. Vai ser um S, ó, aqui S ao quadrado, aqui é S, então vai dar um polinômio S ao cubo. Só que não tem nada com o primeiro termo, porque o termo de maior grau é 1 vezes 1. Vou colocar um 2 aqui. Vamos colocar um cis aqui, cis3, recebe transfer function num G3, den G3, certo? Esse é o system 3. Olha só. O que eu vou fazer agora? msys3 recebe min real do sys3. E vocês vão ver a diferença. Olha o que ele fez. Junto com S ao cubo não tem nada. Ele tirou esse 2 aqui em evidência. Por isso que eu coloquei o 2 aqui só para aparecer. Claro que muda toda a equação, né? Ele tira o 2 em evidência. Precisa tirar um 2 em evidência aqui para poder cortar o 2 com 2. Ele reescreve a função e não vai ter nada aqui. No termo de maior grau, no denominador, não tem nada acompanhando. Então, o min-real ele tem justamente essa aplicação. Vamos dar uma recapitulada nesse código aqui, então. Criando função de transferência. Estamos usando o conv para criar o polinômio. Usamos aqui função de transferência. O comando segue, que é a mesma coisa que multiplicar. Usar o comando asterisco. Só que seria G1 asterisco G2, que seria multiplicação, se posso assim dizer, mas fisicamente falando é uma convolução. Aqui, nada demais, olha só. Calcula o produto das dinâmicas, poderia ser isso daqui. Calcula a função de transferência de malha interna. Isso aqui é a matemática envolvida por trás de uma realimentação em malha fechada. Realimentação negativa, aqui fica positivo, tá? Se a realimentação fosse positiva, o que fisicamente não faz nenhum sentido. Porque imagina, você liga um sistema lá de ar-condicionado e a ideia é abaixar a temperatura. Quanto mais fria a sala, mais ele quer esfriar. Um sistema de aquecimento, você colocar 30 graus lá para sair, sei lá, 36 graus para sair lá no chuveiro. Aí ele chega em 36 e ele quer cada vez subir mais, seria um sistema de realimentação positiva. Só que na matemática que a gente faz, quando faz a realimentação negativa, aparece um mais aqui na equação. Então isso daqui funciona igual o comando series e essa matemática aqui funciona igual o comando feedback. Cadê o feedback? O feedback estava aqui em algum lugar. Está por aqui. Então funciona do mesmo jeito, certo? Então essa é a prática. E o min-real, ele faz isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ele tira esse valor aqui em evidência, tira um em cima e deixa sem nada aqui. Se tivesse um aqui em cima, ia ficar meio apenas. Vamos supor que aqui fosse 1. Então ia ficar meio. Aqui ficaria meio, porque tirou um 2 em evidência. Só isso, nada demais. Só que para algumas aplicações práticas, para você colocar num trabalho acadêmico, é mais interessante. Mas assim, tem mais aplicações além disso, só que é um comando interessante esse min-real, assim, para você visualizar o seu polinômio, ajuda. Certo? Então é isso. Essa aula fica por aqui. Te vejo na próxima aula. Obrigado por ter assistido e fico à disposição no suporte.